Continuando na onda de as coisas estão melhorando aqui na Itália, então as restrições estão ficando cada vez menores e estão deixando a gente fazer cada vez mais coisa. E pegando o embalo do meu aniversário de 30 anos e de como o tempo tá passando rápido e eu virando uma kakura, a gente resolveu se aventurar mais uma vez e ir pra um lugar que eu mesmo nunca achei que eu ia botar os pés na vida. Mas se tem uma coisa que eu tô aprendendo é de que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então a gente tem que aproveitar o que dá pra aproveitar e logo. Então vamos pra Veneza, a cidade das pontes, a cidade das máscaras, a cidade do carnaval e muito provavelmente a próxima Atlantis. E já que tem muita chance de daqui a pouco não ter mais a Veneza nenhuma, eu aproveito e levo vocês de carona nessa viagem. Como a gente decidiu tudo meio de última hora, o jeito mais barato e fácil de sair de Milão e chegar em Veneza era de trem de novo. Mas não dá nada não. Em 3 horas e meia a gente chega na estação de Santa Lucia, fora de terra firme, mas já dentro do arquipélago. Tá, também foi novidade pra mim descobrir que Veneza não é só uma ilha. São 118 ilhas juntas, divididas pelos canais e conectadas por mais de 400 pontes. E não apenas ilhas, no sentido de pedaço de terra que está no meio do mar, mas um grande pântano onde construíram um arquipélago inteiro à mão. Lá atrás, no século V, com as invasões bárbaras no norte da Itália, o povo que vivia por aqui resolveu fugir das regiões que estavam sendo invadidas e buscar refúgio nas lagoas perto da costa. E tiveram que aprender a construir em cima de areia e pântano. O esquema é o seguinte: você pega um monte de tronco de árvore que tem uma madeira que seja mais resistente à água, enfia eles na lama até chegar numa parte mais dura do solo, que é de argila comprimida. A lama diminui a quantidade de oxigênio no solo, então o ambiente fica péssimo para o crescimento de bactérias e fungos que iam apodrecer a madeira. A água salgada, cheia de minerais, com o tempo vai entrando na madeira e petrificando esses troncos, tornando eles mais resistentes ainda. Em cima deles, você coloca pedras de calcário, e aí sim você consegue construir em cima um império inteiro. Mas a gente chegou por aqui no fim do dia, então a gente segue pro apartamento que a gente alugou e vai descansar, que no outro dia cedo cedo a gente tem nosso primeiro rolê. E aí já dou a primeira dica de viagem, coisa que a gente sempre tenta dar um jeito de fazer assim que chega numa cidade nova por aqui. Quase toda cidade grande ou muito turística tem algum esquema de free walking tour, que é literalmente o que o nome diz. Uma tour de graça a pé pela cidade. Claro, a parte que diz que é de graça é um pouco questionável. De fato, você não é obrigado a pagar nada para marcar a tour, nem para ir com um guia profissional dando umas voltas pela cidade. Mas eles não estão ali à toa pela vontade de levar gente estranha para passear. O normal é que no final da tour todo mundo dá um dinheiro para eles. A vantagem é que você paga exatamente o que você acha que valeu. Se você gostou muito do rolê, das explicações, das histórias, você paga mais. Se você não gostou, você paga menos. E se você odiar muito, você ainda inclusive pode só avisar a qualquer momento, então, tô indo embora, tá? E sair sem pagar nada mesmo. A gente mesmo nunca encontrou um que a gente achasse ruim de verdade, então a gente sempre acaba pagando alguma coisa. E no caso daqui de Veneza, a gente ainda acabou fazendo 2 tours diferentes no mesmo dia. Outra vantagem é que você acaba conhecendo um geral da cidade logo de cara. Já vai nos principais pontos turísticos e já fica sabendo da história. E fazer isso no primeiro dia ainda é ótimo para já ter uma ideia de como você vai querer gastar os outros dias. E como a gente só tinha 3 por aqui, a gente tinha que aproveitar. Mas a gente tinha bastante tempo entre uma tour e a outra, então a gente resolveu dar uma volta. Mas não sem antes parar para um almoço, né? E se você quer comer bem barato na Itália, pode confiar, vai de pizza. Também chamada de La Dominante, La Sereníssima, Rainha do Adriático, Cidade Flutuante e das Águas, Veneza foi a capital da República de Veneza por mais de 1000 anos, de 697 a 1797. E por ser uma cidade que não tinha muito espaço para desperdiçar, já que são várias microilhas, não dava para eles terem uma economia baseada em produzir grãos, comida, gado, etc. Então, eles acabaram se especializando em comércio. E por ficar numa posição geográfica muito privilegiada, eles cresceram muito fazendo negócios tanto com o Império Bizantino quanto com o mundo islâmico. E no fim do século XIII, Veneza era a cidade mais próspera da Europa inteira. E eles não eram só muito bons nisso, eles se tornaram os melhores.
Considerada o primeiro real centro financeiro internacional, ela ficou conhecida pelo comércio de seda, grãos e temperos, e do século XIII para frente também de arte. Isso tudo fez de Veneza um dos maiores centros de poder marítimo e comercial durante a Idade Média e Renascimento. Inclusive tão importante que o que a gente conhece hoje como Veneza é só uma pequena parte do que já foi a República Veneziana, que chegou a ter um monte de pequenas colônias pelo Mediterrâneo. Além de tudo isso, Veneza ainda foi a capital de impressão de livros da Europa, sendo uma das primeiras cidades da Itália a ter a prensa de impressão alemã. E foi aqui que imprimiram pela primeira vez o trabalho de Aristóteles, além dos trabalhos de Marco Polo, que nasceu aqui e escreveu o primeiro livro que descrevia as viagens para as partes menos conhecidas do mundo naquela época para o povo europeu. Mas por volta do século XV, Veneza começa a perder um pouco do poder que tinha, quando em 1453, com a queda de Constantinopla, o sultão Mehmed II do Império Otomano declarou a primeira de muitas guerras entre eles e os venezianos. Com essas guerras, Veneza acabou perdendo a maioria dos territórios no Mediterrâneo, e logo depois vem Portugal, por volta de 1500, abrindo novas rotas de comércio entre as Índias e a Europa, no Cabo da Boa Esperança. E logo depois, com o primeiro contato europeu oficial e registrado com as Américas, que abriu ainda mais oportunidades de comércio, deixando Veneza em segundo plano. Claro, eles continuaram sendo um centro comercial e de produção industrial, e chegou a ser uma das maiores cidades da Europa, tendo cerca de 200 mil habitantes por volta de 1600. A história da República Veneziana acaba, na verdade, em 1797, com a invasão de Napoleão na cidade, que, depois de ocupar o território, trocou Veneza por partes da Holanda, entregando a cidade para o domínio do Império Austríaco. E aí, só em 1866, Veneza se torna parte do Reino da Itália. Mas é claro, né? Nenhuma viagem é boa de verdade sem um pouco de aventura, ou no mínimo de problema. E o nosso foi um daqueles que na hora é só dor de cabeça. Assim que a gente chegou em casa nesse dia, isso quase meia-noite, depois de andar o dia inteiro e chegar em casa morto de cansaço, a gente foi esquentar a comida que a gente tinha comprado no mercado. E aí, vou aproveitar e dar mais uma dica. Viver de restaurante da rua sempre fica mais caro. E principalmente aqui na Itália, todo mercado tem alguma coisa que vai sair no mínimo tão gostosa quanto comida de restaurante. E assim que a gente começa a esquentar a comida, a luz acaba. E pior, não era uma coisa do bairro. Só o nosso apartamento estava sem luz. E depois de um dia inteiro na rua, Fred estava com o celular descarregado e eu com 5% de bateria. E a resposta do dono do apartamento, qual foi? Tenta mexer nos disjuntores. Se não der certo, eu não vou poder fazer nada. A gente ainda ia ficar mais uma noite ali. E a resposta dele era de que talvez ele conseguia resolver no outro dia de manhã. E é claro que nada foi resolvido. A gente passou o resto da estadia sem luz no apartamento. Mas nessas horas, quando não tem solução, solucionado está. Depois a gente lida com isso. O jeito mesmo é ir dormir para não perder o próximo dia, muito menos perder a paciência e acabar estragando a viagem inteira. Minha avó já dizia, né? Só não tem jeito pra morte. O resto dá-se um jeito. E agora, com o powerbank comprado na lojinha de rua e muita boa vontade de todos os garçons deixarem a gente carregar os celulares por onde a gente parava para comer ou tomar um Aperol Spritz, então era dia de conhecer as ilhas um pouco mais distantes. Isso tudo feito de transporte público, que por aqui é barco. Vocês devem ter reparado que até agora vocês não viram nenhum carro em nenhum lugar, né? Pois é, acontece que, por Veneza ser uma cidade feita de tantas ilhas, e a maioria tendo como acesso só as pontezinhas minúsculas entre elas, aqui ou se anda a pé ou de barco. Inclusive, hoje Veneza é o maior centro urbano da Europa completamente livre de carros. Claro, existem as gôndolas também, chiquérrimas, mas caríssimas também. E numa viagem econômica, a gente tem que escolher quais são os pequenos luxos que a gente vai ter. E barco por barco, tudo que flutua tá ótimo, né? Desde que leve a gente para onde a gente tem que ir. E foi assim que a gente foi parar nas ilhas mais distantes do centro histórico. Inclusive, falando em ilha, aqui o cemitério também é uma ilha. E para esse cemitério não tem acesso por ponte. E dizem que todo cidadão veneziano tem sua vida marcada pelos canais e pela navegação. E sempre termina sua história com um último passeio de barco, quando vai ser enterrado por ali. Mas, como eu dizia antes, Veneza teve que se especializar para poder crescer economicamente. E com o constante fluxo de pessoas e produtos, eles conseguiram se desenvolver também na arte, tanto plástica, arquitetônica e musical, quanto nas artes do design. E por volta do século XIII, eles conseguem desenvolver a arte da fabricação de vidro, em Murano, e da fabricação de renda,
em Burano, coisas que movimentam a economia de Veneza até hoje. E além do passeio de Vaporetto, vale a pena conhecer as cidadezinhas, bem menores e bem menos movimentadas que as ilhas principais. E ambas as cidades são cheias de fábricas que te mostram ao vivo como essas coisas são feitas. E é claro, cheia de loja de souvenir. A gente trouxe os nossos, e do jeito que a gente gosta. Bonito, mas que dá pra usar na vida real e fazer uma firula. Mas vidro e renda não é o único tipo de souvenir que vocês vão ver por aqui. Em todo canto tem alguma loja vendendo algum tipo de máscara veneziana. Muitas delas nem são produzidas na cidade, são realmente para turista. Mas dá pra achar lojas especializadas e que fazem à mão. Mas aí, é claro, é mais caro também. Mas as máscaras não são uma marca da cidade à toa. Tem toda uma história por trás delas. Muita gente já ouviu falar do Carnaval de Veneza. O carnaval, é claro, tem a mesma origem do nosso carnaval, que acaba na quarta-feira de cinzas para começar a quaresma antes da ressurreição de Cristo na Páscoa. Mas que tem uma inspiração mesmo na Saturnália romana e nos cultos gregos ao deus Dionísio. Em ambas, a festa era uma forma de revirar as ordens sociais e serviam como um escape da população da vida normal do dia a dia. No Império Romano, os escravos se tornavam cidadãos livres e podiam celebrar com muita música e dança. E Veneza reinventou essa tradição para resolver algumas necessidades do seu próprio povo. Os aristocratas e oligarcas da cidade pagavam pela bebida e comida dos cidadãos mais pobres, e todo mundo usava máscara, que escondia a identidade das pessoas e tornava todo mundo anônimo, e mais ou menos igual. Essa generosidade das elites era uma boa catarse para o povo, mas que também servia como um bom pão e circo para acalmar as tensões entre as classes mais altas e as mais baixas. O primeiro registro do carnaval por aqui data de 1094, mas em 1296 ele se torna um feriado oficial com um decreto do Senado. Só que ele era um pouco diferente do carnaval que a gente está acostumado no Brasil. Enquanto por aí a gente tem os nossos 4 dias e meio de festa, durante os primeiros séculos o carnaval por aqui durava 6 semanas, desde o dia 26 de dezembro até a quarta-feira de cinzas. E com o tempo chegou a ficar mais longo ainda, chegando a durar quase 6 meses. Mas as máscaras ainda tinham outros papéis na sociedade veneziana. Não só como fantasia, mas durante o tempo todo do carnaval. As máscaras eram usadas na vida real do dia a dia, nos encontros públicos de figuras importantes da sociedade, até sendo obrigatória em decisões e eleições políticas, sempre com a intenção de garantir o anonimato das pessoas que usavam. Claro, com o anonimato vem também os problemas de pessoas podendo agir sem ninguém saber exatamente a identidade delas. Em 1339, foi banido o uso de máscaras durante a noite. No século XV, proibiram o uso de máscaras em lugares sagrados. Também existia a proibição do porte de arma com o uso de máscaras. Até a proibição no século XVIII do uso delas para ir nos cassinos da região. Mas a tradição durou enquanto a República de Veneza existiu, só indo desaparecer em 1797. Com a queda da República, na invasão de Napoleão. E demorou quase 2 séculos para a tradição do carnaval ressurgir, só em 1980, quando Veneza se tornou um centro internacional de conferências e festivais, atraindo cada vez mais turistas. E por falar em turista, Veneza tem o turismo como parte essencial da economia local desde o século XVIII, quando ela se tornou uma das paradas obrigatórias da Grand Tour. A Grand Tour era quase um rito de passagem dos homens da aristocracia europeia que, quando completavam 21 anos, saíam viajando por várias cidades no continente, para eles entrarem em contato com o legado cultural da Antiguidade Clássica e da Renascença. E então, Veneza se tornou o lugar da moda entre os ricos e famosos da sociedade europeia, principalmente por ser uma cidade tão singular e tão rica culturalmente. Mas é claro, nem tudo são flores, né? A cidade hoje recebe mais ou menos 60 mil pessoas por dia, chegando a receber entre 22 milhões e 30 milhões de turistas por ano, o que anda cobrando seu preço. A poluição na cidade. Para quem já ouviu falar que Veneza tem um cheirinho meio peculiar, o esgoto da cidade não é muito bem tratado, e ele todo vai para os canais que cortam as ilhas por aqui. A gente não chegou a ter essa experiência do cheiro tão forte, ou pelo menos não na cidade inteira, mas dependendo de onde você passa, vem um cheirinho de esgoto a céu aberto. E quando você tem milhões e milhões de pessoas vindo aqui durante o ano inteiro, é de se imaginar que isso tenha se tornado um problema tão grande, né? Além disso, tem a erosão das ilhas. Vamos lembrar que a cidade inteira foi construída em cima de argila, madeira e lama. E sim, ela tá afundando cada vez mais com o passar do tempo. E principalmente, a quantidade de turista de cruzeiro que passa por aqui. Eu mesmo nunca fui em um. Mas a maioria das pessoas que vem nessas grandes embarcações passa só uma parte do dia na cidade. O dinheiro que elas têm para gastar, elas já gastaram comendo e bebendo no cruzeiro. Então a cidade acaba vendo muito pouco retorno ao receber essas milhares e milhares de pessoas que só aparecem por aqui para ocupar espaço, poluir o ambiente e ir embora.
Chegou ao ponto de, em 2017, terem feito um referendo sobre a possibilidade de uma proibição dos cruzeiros por aqui. E das mais de 18 mil pessoas que votaram, 17 mil votaram a favor da proibição. Em 2019, o Conselho da cidade votou a favor de um imposto sobre esses turistas que só passam um dia na cidade, que ia entrar em vigor em 2020. Mas com a pandemia, isso foi adiado, e o imposto só vai entrar em vigor a partir de 2022. Muitos habitantes locais estão se mudando do centro histórico, com o aumento dos aluguéis, do preço das necessidades básicas e muito provavelmente também do incômodo de ter que viver numa cidade que é minúscula e que vive lotada. Mas a viagem ainda não acabou. E pro terceiro e último dia, a gente volta pro centro histórico. Eu, como curioso e aprendiz de bruxaria, ocultismo, magias e afins, fiquei sabendo que por aqui tinha uma igreja com uma história meio esotérica. Então eu não podia perder a oportunidade de visitar, né? Veneza passou por alguns muitos perrengues com a peste negra, chegando a perder 1/3 da população da cidade em um dos muitos surtos da doença. Aí, em 1630, a cidade decidiu construir uma igreja inteira dedicada a Nossa Senhora da Saúde, meio que como promessa, pedindo pela libertação da cidade da peste. A promessa era tão séria que o Senado também decidiu que todos os membros visitariam a igreja uma vez por ano, no dia 21 de novembro. Mas o arquiteto que fez o projeto tinha em mente um simbolismo meio oculto. As medidas da igreja seguem uma constante, sempre tendo números múltiplos de 8 e de 11. O 8, claro, simboliza no cristianismo o infinito, a ressurreição e a vida eterna. Mas o 11 no cristianismo não tem um simbolismo muito positivo, representando a transgressão dos 10 mandamentos. Porém, na cabala judaica, o número 11 representa a origem dos 10 mandamentos, sendo Deus, o número 1, com os 10 sefirotes, que são as emanações de Deus. E somados o 11 e o 8, você chega no número 19, que de acordo com a mesma cabala, é o número do Sol, e no cristianismo representa a Virgem Maria. A história, no mínimo, é muito interessante, e a igreja é belíssima. E se a promessa deu certo ou não deu, ninguém pode dizer, mas eventualmente as coisas melhoraram. E voltando a falar da cidade, por ser uma cidade de comércio e trocas internacionais, eles desenvolveram um estilo de governo e política muito específico, uma mistura de monarquia com oligarquia e toques de democracia, que foi uma das grandes influências do iluminismo. A cidade era governada por um grande conselho, formado pelas famílias nobres da cidade. Esse conselho nomeava todos os funcionários públicos e elegia um senado. Além disso, um dos membros do grande conselho era eleito doge, que era como se fosse o presidente, mas que se mantinha no cargo até a morte. Ou quase, né? Já que muitos doges foram forçados a renunciar do cargo por pressão dos oligarcas, quando o grande conselho sentia que eles não tinham mais moral depois de fazer política mal feita. Inclusive, foi um desses doges que em 828 decidiu tentar aumentar o prestígio da cidade com um plano ambicioso. Naquela época, as relíquias tinham um poder econômico e social fortíssimo. Ter um objeto de grande importância cultural era um ótimo jeito de atrair peregrinos e mercadores e dar uma movimentada na economia. E qual objeto melhor e mais fascinante na época para atrair muita atenção para uma cidade em ascensão do que o corpo de um dos 4 autores dos evangelhos da Bíblia? E foi assim que Justiniano Partitíaco ordenou que 2 mercadores dessem um jeito, qualquer jeito, de trazer o corpo de São Marcos de Alexandria para Veneza. Roubar um corpo não é uma tarefa assim tão fácil de executar, né? Ainda mais o corpo de São Marcos. Daí, Buono da Malamocco e Rustico da Turcello, os 2 mercadores encarregados de roubar o corpo, chegam em Alexandria e resolvem fazer amizade com o padre e o monge que eram os responsáveis pela igreja que guardava o corpo. Aí eles ficam sabendo que existia um boato de que os muçulmanos tinham planos de destruir as igrejas católicas para usar o mármore e as colunas para construir um palácio na antiga cidade da Babilônia. Daí os mercadores convencem os 2 de que eles sim podiam cuidar do corpo de São Marcos, desde que eles conseguissem retirar o corpo da cidade. Então eles tiram o corpo da igreja e substituem pelo cadáver de Santa Cláudia, para ninguém notar o sumiço. E aí eles vão pro barco deles, onde eles enrolam a relíquia em cestas de palha, repolho e, é claro, carne de porco. Daí, quando eles chegam na barreira alfandegária de Alexandria, eles mostram o carregamento, sabendo que por serem muçulmanos, eles teriam zero interesse em tocar em carne de porco, que é considerada proibida para o povo islâmico. Quando finalmente eles chegam em Veneza, são recebidos pelo próprio Doge, que decide então construir a Basílica de São Marcos para guardar o corpo, e que futuramente ia se tornar o ponto principal de turismo da cidade até hoje, sendo a única praça oficial da cidade inteira, dedicada a quem se tornou o santo padroeiro da cidade,
Santo tão importante que o seu símbolo, o de um leão alado, se tornou o símbolo da cidade. E então mandam construir a igreja em 828. Mas a decoração do lado de fora foi acontecendo durante os anos, até o fim das cruzadas no século XIV. Todo mundo que saía de Veneza querendo fazer negócios, conquistar ou roubar outras cidades, na volta tinha que dar, como se fosse um imposto de importação, alguma coisa que pudesse ser usada na igreja. E foi assim que apareceram tantas esculturas, mosaicos, colunas, frisos, tudo com cores e estilos completamente diferentes, que hoje enfeitam o lugar. E é por aqui que a gente termina a nossa tour. Depois de conhecer um pouco da beleza e das histórias de uma das cidades mais interessantes e únicas que eu já conheci na vida. E se um dia você tiver a oportunidade de vir conhecer ao vivo, venha. E tem que aproveitar enquanto tem. A cidade está afundando, e muito já já a gente só vai ouvir falar do que a cidade já foi um dia. Acho eu que ninguém é capaz de se arrepender de ver um pouco do que a humanidade consegue construir à mão quando tem o espírito da vontade e as condições de superar todos os limites do que é possível e impossível. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se chegou até aqui e não vai se inscrever, eu vou ficando por aqui. E até mais.